E hoje no Diário de Eva, eu e Letícia Minervino conversamos com Marcele Quirino sobre o tema adoção. Assista ao programa completo agora. O que que Deus, Cristo e nós temos a ver com adotar um filho, por exemplo? É muito semelhante. Nós também olhamos para uma criança, ou para um adolescente, ou para um jovem, com um olhar de misericórdia e de graça, e nós dizemos assim, ó, eu tenho algo melhor para te dar. Eu posso trazer você para viver em família, na minha família. Eu tenho amor, eu tenho casa, eu tenho afeto, eu tenho comida, e eu posso dar isto a você. E veja que não é dó. Adoção não é dó. Eu tenho dó daquela criança, porque Deus não olhou para a gente com dó. Né? Deus olhou para a gente com graça e misericórdia e fez isso por nós. É claro que quando a gente olha para uma criança ou para um adolescente, para um jovem, nós não estamos falando de salvação, né? O que Paulo está dizendo ali é sobre a salvação das nossas almas, mas nós estamos falando da graça e da misericórdia, da redenção, entende? Então, nós temos que entender o que Deus fez conosco e Ele nos dá o privilégio, a oportunidade, a alegria de fazer o mesmo pelo próximo. Então, é essa relação entre o que Deus fez conosco e o que nós podemos fazer pelo próximo. Ai, que lindo. Nada profundo, né? Muito profundo. Que lindo. Má, e assim, a escolha desse tema, quando nós falamos, vamos trabalhar com esse tema, foi por conta do teu testemunho, da nossa conversa. E eu gostaria de saber qual foi o momento e quais foram os procedimentos também, o processo, como foi quando você e o Felipe decidiram, fazer a adoção. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Quando eu era solteira ainda, eu trabalhei 7 anos numa ONG na cidade onde eu vim, onde eu nasci. E essa ONG cuida de crianças que o governo, as autoridades, os juízes não tinham ainda decidido o que fazer com essas para as suas famílias. Um abrigo para música lá. Fiquei lá por 7 anos, então tive esse... E eu fui me apaixonando ali pelo trabalho, né? Amor. Se você quiser, nós podemos fazer isso. E não todos sabem, mas eu perdi 3 filhos, né? O Senhor levou 3 filhos. E muita gente costuma associar a nossa adoção com esse período que nós passamos. E não foi. Antes mesmo do nosso primeiro filho, nosso primeiro filho, nós já estávamos cadastrados, já tínhamos passado ali pelo processo do Cadastro Nacional de Adoção. Então, realmente, era algo que vinha do nosso coração, o desejo de adotar. O que acontece? Nós ficamos nessa fila por 6 anos e nós nunca fomos chamados para nada, nem para conhecer nenhuma criança, nada. 6 anos nós ficamos ali, paradinhos. Nesse tempo, nós tivemos o nosso primeiro filho, ele morreu, aí veio o nosso segundo filho, que é o Danilo, e ficou conosco.
Aí eu fiquei grávida de 2 meninas gêmeas, o Senhor também as levou. E aí, olha que coisa maravilhosa, porque Deus, eu sou privilegiada, assim, de poder dizer que Deus fez isso conosco, né? Nós tivemos 2 meninas gêmeas. Uma morreu uma semana depois, por causa da prematuridade, e a outra ficou 8 meses viva. E ela morreu no dia 26 de agosto. 30 dias exatos depois, o nosso telefone tocou. E aí disseram assim, olha, vocês já estão na fila há 6 anos, não sei se interessa mais a vocês. Tinha um casal na frente de vocês, mas como eles ficaram esperando muito tempo, eles não quiseram, eles abriram mão. Então é a vez de vocês. E a gente quer saber se vocês querem. A gente tem então aqui uma criança esperando por vocês. Meu Deus, mas aí você pensa assim, ó, na alegria que a gente teve. Sim. Um filho não substitui o outro, tá? Não substitui. Mas a alegria que invadiu a nossa casa é algo assim, ó, inexplicável. E aí nós corremos pro fórum, depois de alguns dias, e ele estava lá, nosso filho. E aí nós ficamos uns dias para acertar tudo, e logo depois ele veio conosco. Então, na nossa família, foi assim que aconteceu. E aí, o nosso filho mais novo, então, está conosco já há 6 anos. Ele chegou aqui em casa com 10 meses, e hoje ele já tem 6 anos. Então, foi assim a nossa experiência com a adoção. Que bênção. Gente, que história, né? Sim. Fico pensando em passar na pele, assim, deve ser... É um misto de emoções, não dá nem pra narrar, né? É só Marcele mesmo, o pastor Felipe, que passaram na pele e contam pra gente. Eu lembro que a primeira vez que a Marcele contou essa história pra mim, eu chorei. Falei, gente, eu não sofri nada nessa vida. Eu não vivi nada ainda. Mas, assim, Má, é lógico que você adotou depois que você já tinha, né, um filho. E o que passa na nossa cabeça é a questão de relacionamento, né? Como que você mantém um relacionamento com uma criança nova? Tudo bem, tem aquele acolhimento, né? A gente tem essa perspectiva cristã de adoção, ainda é muito mais belo a adoção quando você tem a perspectiva de Cristo, do que Ele fez por nós e tudo mais. Mas como que é essa questão de relacionamento na prática? Você tendo um outro filho, como que ele recebe com relacionamento dentro de casa? Como que a dinâmica muda? Eu não minto, tá? Eu acho que cada família tem uma experiência diferente. Então, essa pergunta é assim, ó, eu poderia dizer aqui para vocês, foi assim, coisa de novela. Ele veio correndo, a gente abriu os braços, mas não foi. Assim, a adoção é uma gestação, né? É um período que você fica esperando. No nosso caso, foram foram 6 anos esperando, e um dia o telefone toca. E é assim, ele toca agora e daqui a 10 minutos, 15 minutos, você já está com uma criança nos braços, né? Que você não conhecia e que agora é seu. Eu me lembro que Felipe e eu estávamos no fórum e a assistente social chegou com aquele bebê e aí nós ficamos de pé e aí eu não sabia o que fazer e nem o Felipe, né? A gente ficou de pé, não sabia o que fazer. E aí ela disse assim, ó, vai com a mamãe. Ai. E aí eu fiquei assim, quem é a mamãe? Eu? A mamãe sou eu. E aí quando eu falava com ele, eu não sabia o que falar. Então eu falava assim, ó, a titia. E aí ela dizia assim, não, é a mamãe. Então esse primeiro contato, e ele era bebezinho, ele tinha 10 meses. Foi algo novo para nós. Um dia nós estávamos esperando 2 meninas.
um tempo passou e nós chegamos com um menino, né? Foi uma alegria muito grande, mas também uma surpresa. Sim. O Danilo, que é o nosso filho mais velho, ele tinha 3 anos, né, quando o Miguel chegou. E ele, olha, mas é assim, é Deus mesmo. O Danilo, desde sempre, nós deixamos para contar para ele no dia de buscar o neném, porque a gente ficou com medo de criar expectativa e algo não dar certo nesse caminho. Uhum. E ele foi conosco, e ele foi buscar o irmão, assim, tranquilo, sem nenhum questionamento, assim. Ele foi buscar o irmão, só que não era no hospital, era num abrigo. Lá e a gente pegou ele no colo e ali, ó, a partir dali é meu irmão. Então, para nós, foi tranquilíssimo nessa parte. O Danilo sempre tratou o Miguel como irmão, mesmo, e o Miguel sempre tratou o Danilo como irmão. O Miguel nunca foi escondido, que ele é filho do nosso coração. Uhum. A gente nunca escondeu. Desde sempre, ele sabe. O Mano nasceu da barriga da mamãe. E ele nasceu do coração da mamãe. Que lindo. E ele fica feliz, ele acha bonito. Aqui, ó. Ele é importante, né? Porque todos vocês nasceram da barriga, mas eu nasci do coração. Que e ele sabe contar a história. Claro, agora ele tem entendido mais, né? Uhum. Ele tá percebendo, ele sabe. Mas a gente sempre disse para ele, eu até anotei aqui para eu não perder isso que eu quero falar. Sim. A adoção não é o resto. A adoção não é a última tentativa. Se você olhar para a adoção assim, olha, eu tentei tudo e não consegui. O que me resta é adotar. O seu coração não está preparado para adoção. Uhum. Você realmente não entendeu o que é adotar. Porque tem gente que acha que adotar é igual ir na pastelaria e comprar um pastel. Tá? Entendeu? Uhum. Sai para mim aqui, ó, não é. Então, o que as pessoas fazem? As pessoas querem ter filhos, optam por ter filhos, pedem a Deus filhos, e de repente ali o filho biológico não vem. Então, tenta-se várias coisas, e aí aqui, ó, não deu, agora, tudo bem, eu vou ali adotar, porque tem muita criança mesmo, né, na situação de abandono. Uhum. E aí as pessoas se frustram, porque não é assim. Eu fiquei 6 anos na fila, e o meu leque, porque quando você entra no cadastro, você tem que preencher, não é querer ou não, você tem que preencher um questionário, mais de 100 perguntas a respeito da criança, ou do adolescente, ou do jovem que você pretende adotar. Uhum. E as minhas opções eram grandes, assim, e demorou 6 anos para isso acontecer. Sim. Então as pessoas acham que, eu vou deixar por último, né? Se nada der certo, e não é, né? Deus nos deu esta alegria de podermos presentear essas crianças com a graça e a misericórdia que um dia Ele olhou para nós. A gente olha para essas crianças e oferece a elas algo que a gente tem e que está sobrando. Tá ali, ó, tem muito. E a gente pode compartilhar, entendeu? Sim. Má, o papo tá uma delícia, sua história é maravilhosa, é linda. Nós vamos chamar um intervalinho agora. Por favor, porque eu tô chorando E a gente... já. A Lê tá aqui, ó, derretendo. Ainda bem que a câmera não tá em mim. E nós vamos para o intervalinho, mas antes de irmos para esse intervalinho, nós fizemos um questionário, um quadro novo, e eu gostaria também já de repetir as opções que estavam pedindo até para a gente. Tem como repetir as opções, né, para poder participar, você que está chegando agora no programa Diário de Eva. Nós estamos conversando com a Marcele Querino, e ela está contando para a gente, o tema de hoje é sobre adoção, e ela está compartilhando a sua história
com a gente. E nós estamos também falando para você para tratar, né, desse assunto, para você que tem vontade, que tem esse sonho, né, de ser mãe, ser uma mãe de coração, como a Marcele mesmo disse. Então, assim, continue aqui com a gente. Nós vamos para o intervalo rapidinho, mas a gente já volta. E, continue acompanhando para poder acompanhar essa história. E antes de irmos para o intervalo, vamos fazer o quiz. Você repete as opções de novo, por favor, Letícia. Já secou a lágrima, graças a Deus. Vamos lá. As informações são... Eu vou fazer a pergunta e já vou dar as respostas. Eu vou ser mais rápida para você, né? Mas, assim, presta atenção, foca aqui em mim. O que você faria se conhecesse uma criança órfã e abandonada numa faixa etária que você considera mais difícil de lidar, em condições precárias, sem ter para onde ir e precisando de ajuda? É lógico, é uma hipótese, né? A gente está colocando aqui uma situação hipotética para você refletir. O nosso intuito com esse quiz é você refletir na sua resposta. Nós demos algumas respostas aqui, no final do programa a gente vai ver uma resposta bíblica, com base em tudo que a gente conversou, com base na palavra. As opções são: A. Levaria a criança para casa e cuidaria dela até ter orientações seguras e deixá-la no abrigo. B. Tentaria adotá-la como filho. C. Daria algo para comer, mas não levaria para casa. D. Se absteria de qualquer contato próximo para não gerar problemas nem para você e nem para a criança. Então, já vai respondendo. A gente teve algumas respostas aqui. Sim. A gente está aqui avaliando tudo isso, né? A gente não está aqui avaliando como se fosse superior, porque a gente está aqui, quebrando cabeça. A Má está trazendo, assim, assuntos muito relevantes. Eu espero que esteja contribuindo para você. Se você conhece alguém que está passando por um momento como esse, né? Adoto, não adoto, que critério, sabe? Passando por questões parecidas, envie esse link para ela. Compartilha isso. A gente está aqui, 24 horas. A gente vai falar muito mais, mas vai ficar disponível esse vídeo para você, esse programa. Agora, exatamente. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta. Que tal ter na palma da sua mão um aplicativo repleto de músicas cristãs de qualidade? Agora você pode ouvir a Rádio Pinheiros onde e quando quiser. Baixe o nosso aplicativo, é gratuito e já está disponível para Android e iOS. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. EAD Pinheiros. É tempo de crescer em conhecimento. Conheça o nosso curso O Resgate da Visitação. A visitação é um ato de amor. É ir ao encontro do membro da igreja, detectar e suprir as suas necessidades. Trata-se de uma atividade pastoral, presencial, intencional, constante e intransferível. Saiba mais sobre esse assunto com as aulas ministradas pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Se existe uma prática pastoral que tem fundamentação bíblica e teológica, é a prática da visitação. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o site ippinheiros.eadbox.com e saiba mais. Olá, estamos de volta com o nosso programa Diário de Eva. Eu sou a Tainá Félix, estou aqui com Letícia Minervina, nossa teóloga, amiga e parceira e uma pessoa incrível. Não. Deixa pra lá essa parte, vamos falar da Marcele. Hoje nós estamos falando do tema de hoje, nosso tema de hoje é adoção. E para falar desse assunto, nós estamos com a Marcele Quirino. Ela que já participou de vários programas com ela. Tanto aqui no Diário de Eva, como outros quadros, outros programas também, né, da Rádio Pinheiros, mas agora nós estamos no formato... IPPTV? Só para tirar uma dúvida, você que tem acompanhado, então a partir de agora, às 14h30, nesse mesmo horário, vocês sempre terão um programa novo. Aconselhamento bíblico,
Diário de Eva, IPP em Movimento, MENAP, Capelania e todos aqueles programas que vocês já acompanham e gostam, então continue com a gente. O que era 11 horas, né? A gente passou para mais tarde. Então, se você reclamava que era muito cedo, tem que fazer almoço, às vezes não dá pra... Agora fica um pouquinho mais tarde. Tá tudo disponível, continua assistindo, pode ver reprise. Eu falo nisso, depois desse programa você não pode jogar na nossa cara, não, que vai passar uma reprise de outro Diário de Eva nosso. Então você fica esperto aí que tem dose mais dupla. coisas. Então nós vvamos continuar conversando com a Marcele. Tô aqui. Oi! Tudo bem? Vamos retornar com esse tema que está muito bom. Olha, nós estamos vendo aqui os comentários, muitas pessoas estão comentando. A Valéria disse que está emocionada com esse testemunho, tá? Ela falou que lindo. E a Valéria, ela falou, é muito edificante e esclarecedor. Nós temos também a Rita, que ela compartilhou também ela falou, Marcele, Deus te abençoe abundantemente, parabéns pela sua atitude. Sonhava muito quando criança para ser adotada, mas não aconteceu aos 14 anos e fui morar e trabalhar na casa de uma família. Então, nós temos muitas histórias, né, Mala, muitas que são parecidas com a sua, né, e temos muitas também que pela dificuldade, pela falta de conhecimento, muitas vezes, né? Conhecimento da palavra de Deus, o final, né? A história acabou sendo outra, né, Ma? Cada um tem a sua experiência. Então, para a gente continuar na nossa entrevista, na nossa conversa, eu tenho mais uma pergunta que é justamente sobre isso, né? Quais medos as famílias têm em relação à adoção e o que fazer, né? Nem todos, às vezes, estão preparados ou têm aquele receio, né? Como que você pode falar, né? Explicar, assim, para a gente? Eu vejo algo um pouco complexo a respeito da adoção. Assim, se a gente olhar a Escritura num todo, Deus tem uma preocupação com o órfão, né? Êxodo 22, Moisés diz que não era para deixar o órfão abandonado, perdido. Era para cuidar, era para tomar conta. E depois nós vemos outras passagens. Há um salmo que diz que o Senhor é o Deus que cuida e que ampara o órfão. E depois, no Novo Testamento, né, sobre a igreja cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro. E esse cuidado, ele é algo grandioso, não é assim. Eu falei isso já e vou repetir. Não é uma questão de dó, né? Eu olho para uma criança com dó. Eu lembro... essa questão de adoção, a nossa adoção foi a primeira na minha família. E eu me lembro da minha avó, não por maldade, não mesmo, porque nunca meu filho foi tratado diferente na minha família, nunca. Mas eu me lembro da minha avó olhando para ele, dizendo assim, que bem vocês fizeram a ele, né, de ter trazido. E sim, mas na nossa situação, não tinha comparação o que eu tinha feito do que ele tinha feito por nós. Sim. Entendeu? Porque eu fiz algo por ele, nós fizemos algo por ele, mas o que ele fez por nós é inexplicável. Sabe o salmo que diz que Deus transforma a tristeza em alegria? Foi exatamente o que aconteceu conosco. Deus tirou o pano de saco, sabe? A cinza da nossa cabeça e transformou lágrimas em exatamente como o Salmo diz, em folguedos de alegria. O Miguel, quando veio para a gente, ele transformou a nossa tristeza em alegria. Então, é muito mais o que ele fez por mim, como mãe, por exemplo, do que eu fiz por ele naquela ocasião. O que nós temos que entender é assim, as pessoas têm muito medo, por quê?
A história que é contada e que existe, a gente sabe de casos de adoção, que a família adotou uma criança e aquela criança, ou aquele jovem, aquele adolescente, enfim, um dia se voltou contra a família que o adotou. A gente já viu casos assim. Sim. Filhos adotivos, revoltados, filhos que mataram os pais ou que entraram para uma vida muito confusa. A gente vê casos de relacionamento familiar. Sim, existe isso, mas não existe só em famílias com adoção, mana. Sim. Entende? Entendo. A gente gosta de achar que a nossa família ali, com filhos biológicos, é perfeito. E, de repente, se um filho que nasceu da barriga se voltou contra o pai e a mãe, é uma coisa. Mas o nosso coração, quando se trata da adoção, parece que é outro caso. E não é outro caso. Da mesma forma que nós vemos histórias tristes com filhos adotivos, nós vemos histórias tristes com filhos biológicos. É verdade. Então, a adoção, a vida que a criança ou adolescente tinha, deixa marcas? Deixa marcas. Como filhos biológicos também têm marcas de coisas que aconteceram. O que acontece? Nós temos que crer de todo o coração que Deus resolve qualquer situação. Deus, ele tira qualquer marca. Deus, ele tira qualquer coisa que venha a agravar, a marca que ficou, Deus tira. Senão a gente não crê no Deus que a gente busca. Deus não faz isso conosco. Nós estávamos nas trevas, nós éramos sujos, imundos, e ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso conosco. Então, é essa situação. Eu me lembro de falar isso para o Felipe, porque eu também tinha esse medo. Meu Deus, será como que vai ser? Aí o Felipe aqui, ó. Nós vamos evangelizar o Miguel, como nós vamos evangelizar o Dan. A gente vai pregar o evangelho para o Dan. E nós vamos pregar o mesmo evangelho para o Mimi. E é assim. E Deus vai usar de graça e misericórdia com um e de graça e misericórdia com outro. O que eu oriento é assim, precisa ser algo pensado, conversado, tem que ter muita oração. Sim. Mas esse medo a gente deposita no Senhor. A gente diz assim, Senhor, ó, eu queria muito, eu tenho amor para dar, mas eu tenho medo. Então, tira isso de mim. O Deus que nós temos, né? Ele faz isso, ele tira e ele preenche com outras coisas. Então, para aqueles que estão nos assistindo, que têm o desejo de adotar, mas tem esse receio, lembre-se do que Deus faz conosco. Ele é o Deus que faz todas as coisas, ele faz o impossível, quanto mais restaurar uma vida, né? Regenerar uma vida. É isso que o Senhor faz conosco. Ai, que bem. Eu acho que ela já falou tudo, né? Já. Já deu o engate final. Esse programa devia ter 5 horas para ela falar de tudo isso. Mas, infelizmente, o programa já está acabando. Eu tenho certeza que você já ficou com várias perguntas na sua cabeça, já ficou aqui querendo mais dessa palavra, assim como eu também. Eu vou ter que ligar para a Marcele depois e falar assim, você tem 2 horas para me falar. Mas, gente, muito boa a interação de vocês, Má, muito obrigada pela sua presença de novo, sempre com a gente. E assim, a Marcele, ela é quase fixa. A Marcele já é fixa aqui no Diário de Eva. É Marcele Quirino, você siga ela nas redes sociais, vê lá. Pastor Felipe Quirino também, queridíssimo, maravilhoso. E ela sempre vai estar aqui com a gente, ela não pode nem falar não. Já é eleição já. Já estamos fechando uma agenda, né, Marcele? Exato. Aqui, ó. Com o diário, nós vamos fechar uma agenda aqui
com Paola Reis, Letícia comigo. Se eu não tiver, é Letícia. Se a Letícia não tiver, sou Joe. Né? Alguém, Sentar. mas nós estamos contando sempre com a Má aqui com a gente, porque como esse programa, né, Má, a gente conversa com... São assuntos voltados para as mulheres, né? Segundo, né, o ensinamento bíblico, segundo a palavra. Então, a gente tenta tomar cuidado. E a Má tem esse zelo, tem esse tato de conversar, essa delicadeza. Nós vamos lançar um quadro aqui em breve, que são mulheres que inspiram. E, já estamos contando contigo, Má. Má, um beijo. Nós te amamos. Em Cristo, em nós mesmas também. E fica com Deus, manda um beijo aí pra sua família. Eu espero que você esteja aqui conosco em breve, viu? Sim. Beijão. Um beijo para vocês, para toda a equipe, que Deus abençoe, que vocês continuem expandindo o evangelho, falando muito desse nosso Deus, e que o Senhor abençoe todos vocês, toda a equipe. Deus abençoe, eu estarei orando sempre por vocês. Amém. Ó, já Obrigada. tem coro, amém. Gente, agora, uma coisa, eu prometi no começo, e a gente promete, a gente cumpre, né, Tainá? Porque a gente é aqui, interatividade na seta. Pra fechar aqui o programa, porque o diretor já tá aqui, Letícia acaba, Tainá acaba. Eu nem vou olhar pro lado. Demais. Vamos ficar aqui, Perdão, diretor. A gente ama você. E aí, pra acabar a enquete, se você não viu, você volta depois e dá uma olhada aí. Mas as respostas que a gente teve sempre foi tipo, é muito difícil lidar com isso, é difícil de você refletir. E é exatamente isso que a gente queria de vocês, que vocês refletissem nesse assunto, refletissem, porque a gente não queria uma resposta pronta, né? Uma coisa de bolo, que você tá aqui num programa de 5 minutos, você vai saber a resposta. É uma coisa de você saber e sondar o seu coração, qual a sua motivação. Por que você não quer adotar? Por que você quer adotar? Nós devemos ter o nosso alvo e a nossa motivação sempre em Cristo Jesus, porque é nele que estão todas as coisas, e é nele que converge todas as coisas, e ele é tudo em todos, como está lá em Colossenses. E nós queremos que você reflita nisso, reflita no que Deus fez com você. Deus nos adotou, nós somos filhos adotivos de Deus, e nós devemos transformar vidas através disso, né? Da adoção. Transbordar esse amor, transbordar essa graça e misericórdia, não olhar para os medos, não olhar para as falhas, por possíveis infortúnios da vida, mas olhar para Cristo, que é tudo. Nós queremos deixar essa mensagem para você em casa, deixar aqui a reflexão, que você pense mais, leia mais sobre o assunto, deixe os seus comentários aqui embaixo, a gente adora ter interatividade. E semana que vem a gente está aqui de novo, quarta-feira. Nesse mesmo horário, às 14h30. Então, amanhã, só para recapitular, amanhã, a partir das 10 horas, já tem uma programação especial para você aqui ao vivo. E nós nos despedimos. Agora fica com reprise de Diário de Eva. Um beijo grande, fica com Deus. Tchau!